E amigos, voltamos aqui com o nosso segundo bloco, falando agora dos demais princípios correlatos aqui no nosso regime jurídico. Na tela, olha lá, já falamos dos princípios implícitos, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, da indisponibilidade do interesse público. Já falamos agora dos princípios expressamente previstos no caput do artigo 37. Falamos aí de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade e concluímos com a eficiência. E chegamos aqui nos demais princípios. Para concluirmos este assunto, que é o assunto do regime jurídico, vamos falar agora de outros princípios correlatos. Todos esses aqui já foram enfrentados e a gente vai terminar agora aí mais 7 princípios, demais princípios correlatos, que de certa forma são interessantes para a nossa prova. E o primeiro deles que aparece aí é o princípio da isonomia. Professor, o que a gente tem que lembrar em relação ao princípio da isonomia? Bom, de cara, que isonomia significa igualdade. Não dá para estudar o princípio da isonomia sem, de logo no início, fazer esta relação, estabelecer essa conexão. A ideia de que isonomia tem a ver com igualdade, e que também se aproxima da ideia de impessoalidade, porque quando você atua de maneira impessoal, você tende a tratar as pessoas que estão recebendo aquela atividade administrativa de maneira igual. Exemplo, eu preciso contratar uma empresa para prestar um serviço. Eu posso tratar todas as empresas de maneira igual e selecionar a proposta que seja mais vantajosa, ou então eu posso privilegiar a empresa do meu irmão. Então, com certeza, se eu privilegio a empresa do meu irmão, eu violo a isonomia, eu violo a igualdade e, consequentemente, eu violo a impessoalidade. Da mesma forma, você que quer contratar um servidor. Você quer contratar o servidor e você tem a porta da frente, você é administrador público, que é fazer um concurso público. Então, quando você faz o concurso público ele respeita a igualdade. Por quê? Porque todos vão ser tratados de maneira igual, vão ter que se submeter à mesma prova e será escolhido aquele que tiver o melhor desempenho. Mas todos disputarão em paridade de armas, pelo menos no que se refere às regras, daquele certame, no que se refere às regras daquele jogo. Então, todos devem ser tratados de modo igual. Agora, é diferente se eu chego e falo, não, no concurso vai passar em primeiro lugar o meu sobrinho. Aí não, aí você está violando a impessoalidade, porque você não está analisando a situação com a distância necessária, com os olhos vendados, você está olhando para aquele que você quer privilegiar e, consequentemente, você está tratando de maneira desigual, porque você pega alguém e passa na frente dos demais, você viola o princípio da isonomia. Então, de cara, é lembrar que falar em isonomia é falar em igualdade, e isonomia e igualdade tem tudo a ver com o princípio da impessoalidade. Beleza? Aí você fala, Éden, sobre a isonomia, o que nós podemos lembrar? A isonomia, ela costuma aparecer na nossa prova relacionada com o concurso público. E as bancas examinadoras, normalmente perguntam se fatores de discriminação podem ser levados ou não em consideração nos certames públicos brasileiros. Fatores de discriminação como altura, como a idade, como o peso, podem ou não podem ser levados em consideração. Imagine, meu querido amigo Marcos, você tem um colega que ele é obeso, ele é doente, porque a obesidade é uma doença, tem cadastro no CID, no Cadastro Internacional das Doenças, e ele quer fazer concurso. Esse obeso, Marcos, ele pode ser um técnico ou o edital poderia vedar que o obeso fosse técnico do INSS? Você acha o quê? Em regra, a priori, alguém muito gordo pode se submeter ao concurso para técnico? Marcão entende que sim. Então, Marcão sinaliza ali positivamente com a cabeça, porque ele entende que um obeso ele pode ser técnico. Então, se o edital dissesse assim, olha, não aceitamos obesos, hein? Feche a sua boca. O edital estaria certo ou errado, Marcão? Estaria errado. E aí, a situação agora, Marcos, é para um outro concurso, não mais para o concurso do INSS, para o cargo de técnico, o concurso agora é para agente da Polícia Federal. Seria possível, por exemplo, que o edital ele impedisse que pessoas obesas se submetessem àquele certame para tentarem uma vaga nos quadros da Polícia Federal no cargo de agente? Seria razoável? Aí você tem que analisar 3 condições. 3 são as condições necessárias em respeito à isonomia para que um fator de discrime, um fator discriminatório, ele possa aparecer e estar previsto em um concurso público. Quais são as 3 exceções, Éden? Bom, para um fator de discriminação ele aparecer em um concurso público, o que nós temos? Bom, primeiro, tem que ter previsão na lei da carreira. Não adianta só
está previsto no edital, não adianta só ter tudo a ver com cargo. Não. Primeira exigência, previsão na lei da carreira. Tem que ter previsão na lei da carreira. Segunda exigência, além de ter previsão na lei da carreira, tem que ter previsão no edital. Não adianta a lei da carreira admitir a distinção se o edital ele não traz essa possibilidade. Então tem que ter previsão na lei da carreira, tem que ter previsão editalícia e, além disso, nós temos que esse fator discriminatório ele tem que ser compatível com a natureza das atribuições do cargo que vai ser exercido. Então, o fator de discrime, o fator de discriminação, ele tem que ser compatível com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Mas seria possível? Sim, porque para você imaginar um obeso exercendo uma atividade de agente de polícia federal, ele já teria dificuldade, por exemplo, logo na perseguição de um bandido, na perseguição de um meliante. Você, Marcos, eventualmente delinquente, que não é o seu caso, né? Você é muito inteligente, mas se fosse delinquente, você acha que você conseguiria correr de um obeso? Bom, eu acho que sim, até porque você é campeão brasileiro de slackline. Então, nesse caso, correr do obeso não seria uma dificuldade maior para você. Agora imagine, será que dá para um concurso para técnico do INSS impedir que o sujeito que tenha até determinada altura ele não possa participar? Imagina, os baixinhos, não, baixinhos estão fora. Baixinhos não pode ser técnico do INSS, não. Tem sentido, Marcão? Não. Agora vai ter concurso para salva-vidas na sua cidade. E o órgão municipal, chamado Salvamar, ele vai abrir um concurso para o cargo de salva-vidas e ele coloca, Marcos, um limite de idade. E eu lhe pergunto, pode colocar limite de idade num concurso para limite de idade? Não. Perdão, limite de altura. Ele pode colocar o limite de altura? Aí eu lhe pergunto, preenchidos os requisitos? Com certeza. Preenchidos os requisitos? Com certeza. Se tiver previsão na lei da carreira, se tiver previsão no edital, essa é uma discriminação. Esse é um fator discriminatório que está compatível com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido? Sem dúvida. Você consegue imaginar uma pessoa do porte de Júnior Cigano. Imagine que o Júnior Cigano, o nosso atleta aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, imagine que o Júnior Cigano tomasse um caldo e se afogasse. Eventualmente ele se afogasse. Você consegue imaginar um sujeito portador da doença chamada nanismo indo salvar o nosso amigo Júnior Cigano? Então, um anãozinho, que também é uma doença, tem cadastro no CID, assim como o gigantismo, tem o nanismo. O sujeito é anão, ele pega aquele pranchão e ele vai lá e ele tenta se equilibrar para... Não consegue salvar. Então, ele deita na prancha, as mãozinhas vão remando, não consegue. Então, neste caso, os livros trazem esse exemplo, naturalmente, não tem nenhum problema. A pessoa que é portadora dessa patologia pode exercer outras atividades, mas a atividade de salva-vidas ela vai ter dificuldade. Como é que uma pessoa de 1 metro vai conseguir sustentar uma pessoa de 2 metros? Então, não tem sentido. Nesse caso, qualquer fator de discriminação tem que preencher esses requisitos. E tem até uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Na tela, olhe lá, em relação a esse assunto, vale a pena dar uma olhada na súmula 683 do STF. A súmula 683, de certa forma, ela fala do elemento idade. Se eu não me engano, ela fala do elemento idade, mas a gente amplia para altura, para peso, ou seja, para qualquer outro fator de discriminação que, para poder ser implementado, tem que ter previsão na lei da carreira, tem que ter previsão no edital e tem que ser compatível com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Beleza, joia, tranquilo? Na tela, olhe lá, fechamos isonomia. Chegamos aqui no segundo princípio, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. O segundo princípio que aparece para a gente, princípio da ampla defesa e do contraditório. Bom, é a mesma coisa, Éden? Com certeza não. Ampla defesa significa oportunidade efetiva de defesa. Contraditório significa ciência de um processo. Ampla defesa e contraditório, é bem verdade, são princípios que andam juntos. Ampla defesa e contraditório são princípios que andam de mãos dadas. Se você abre o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, lá no inciso 54, ele já disse que é assegurado o devido processo legal, os processos judiciais e administrativos, assegura-se o devido processo legal aos acusados em geral, se assegura o devido processo legal, e no inciso 55 você tem assegurando-se também o contraditório em ampla defesa. Qual é a diferença, Éden? Que a ampla defesa é a oportunidade efetiva de defesa. Não é só o direito de contestar, é o direito de se defender com potencialidade de interferir, de interferência, portanto, no poder de convencimento do julgador. Ou seja, você tem que ter direito a uma defesa que seja prévia,
quando é possível, essa defesa tem que ser técnica. Além disso, você tem que ter direito à produção de provas, você tem que ter acesso à possibilidade de recursos, aos meios de impugnação das decisões, ou seja, você tem que dispor de todos os elementos que podem fundamentar a sua defesa. Ok? Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, neste caso, o que nós temos? Que a ampla defesa é a oportunidade efetiva de defesa, com todos os elementos que lhe são inerentes, para que haja possibilidade de se interferir no poder de convencimento do julgador. Ao lado da ampla defesa, o contraditório. Que significa o que, professor? Acompanhe aqui comigo. Olhe lá. O contraditório, meus amigos, significa, com certeza, a ciência de um processo. O contraditório significa que você forma a bilateralidade da relação jurídico-processual a partir do momento que você dá o contraditório. Então, é como se você chegasse para a pessoa e dissesse, meu amigo, contra você corre um processo. Então, é a partir do contraditório, inclusive, que aquele sujeito ele vai ter a oportunidade de se defender. Será a partir do contraditório que ele vai ter a oportunidade efetiva de se defender. Por quê? Porque é a partir do contraditório que ele vai ter ciência do processo. Ele vai saber que contra ele corre um processo. E, portanto, é essa ciência do processo que forma a chamada bilateralidade da relação jurídico-processual. Sobre a ampla defesa e sobre o contraditório, para sermos práticos, o que é que cai em direito administrativo? Primeiro, o que mais cai é se a presença do advogado no processo administrativo disciplinar ela é obrigatória ou ela é facultativa. O que você diria? É uma presença obrigatória ou facultativa? Meus amigos, quando falamos do advogado no processo administrativo disciplinar, quem responde é a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. E a súmula vinculante número 5 do STF, ela diz o que, Eden? Ela diz que é facultativa. Não seria, com certeza, o ideal, não era o esperado, não é o mais adequado, mas é a resposta para a sua prova. Então, se a prova lhe perguntar, você cita a jurisprudência do STF, ou até mesmo, se ela já trouxer, você sinaliza e marca sem nenhum problema. Segundo a súmula vinculante número 5, do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 5, é facultativa a presença do advogado no PAD, no processo administrativo disciplinar. Para a sua prova é o que interessa, essa presença é facultativa. Tem outra súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que também diz respeito à ampla defesa, que também tem a ver com o princípio do contraditório, que tem mais a ver, na verdade, com o princípio até da ampla defesa do que com o princípio do contraditório, que é o direito de recurso, porque o recurso é um elemento de defesa também. Então, neste caso, o que nós temos? Será que para que o meu recurso administrativo ele seja aceito, será que eu preciso previamente fazer algum depósito? Será que é constitucional ou é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo? Meu querido amigo Marcão, o que é que você diria? Você é processado, Marcos, na esfera administrativa. E aí você sucumbe, você perde aquele processo na primeira decisão e você quer que aquela decisão ela seja revista. Ou seja, você quer efetivamente recorrer daquela decisão. Você acha que ajuda ou atrapalha a exigência de um depósito para que você possa recorrer? Se para que você possa recorrer, para isso você tem que depositar um dinheiro, isso vai ajudar ou vai atrapalhar as pessoas a recorrerem? Diga lá, ajuda ou atrapalha? Atrapalha, porque nem todo mundo pode estar o tempo inteiro fazendo depósito, fazendo arrolamento prévio de dinheiro ou de bens para admissibilidade. Então isso vai ajudar ou prejudicar a defesa? Isso vai prejudicar. E se prejudica a defesa, que é constitucionalmente assegurada, isso tende a ser constitucional ou essa exigência tende a ser inconstitucional? Ora, meus amigos, sem a menor penumbra de dúvida, essa exigência ela tende a ser uma exigência inconstitucional. E tende a ser uma exigência inconstitucional por um motivo muito simples, porque a súmula vinculante número 21 do STF, ela não deixa dúvidas quanto a isso. E a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que é inconstitucional. É a súmula, não sou eu quem estou dizendo, é a súmula quem diz. Ela diz que é inconstitucional o arrolamento prévio, a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Ok? É inconstitucional a exigência de depósito ou o arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Tudo beleza, meus amigos? Tudo jóia? Bom, com isso nós fechamos aqui essas duas súmulas importantes, súmula vinculante número 5 e súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, que dizem respeito ao princípio da ampla defesa e ao princípio do contraditório. Na tela, olhe lá, chegamos aqui, terceiro princípio correlato, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade.
Professor, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade, o que significa? Bom, razoabilidade significa lógica, significa coerência, significa congruência. E como um desdobramento da razoabilidade, surge a proporcionalidade. Tem gente que diz que é o contrário, que a razoabilidade ela é um dos conteúdos da proporcionalidade, mas pouco importa. Isso não precisa ter uma resposta única. A ideia é que a razoabilidade ela anda junto da proporcionalidade. São princípios que se completam, são princípios que se interpenetram, princípios que se completam, princípios que se interpenetram. Princípio da razoabilidade de um lado, princípio da proporcionalidade do outro. Partindo da ideia de que razoabilidade significa lógica, significa coerência, significa congruência, com certeza, meus amigos, agir de maneira razoável significa agir de maneira lógica, significa agir de maneira proporcional também. Mas a proporcionalidade ela tem uma característica específica. Por que, Éden? Porque proporcionalidade significa equilíbrio. A palavra-chave da proporcionalidade é equilíbrio. E quando a gente fala em proporcionalidade, a gente lembra do equilíbrio entre quê, professor? Equilíbrio entre os meios empregados e os fins visados. Falar em proporcionalidade, eu repito, é falar em equilíbrio, equilíbrio entre os meios empregados e os fins visados. Sabe qual foi uma pergunta que já apareceu em prova? Acompanhe aqui comigo, olha lá. Teve uma prova de concurso que disse o seguinte: não se abatem pardais com canhões. Meu querido amigo Marcão, não se abatem pardais com canhões. Você conhece o pardal, Marcão? Conhece. Passarinho, beleza. Já viu o passarinho, né, Marcão? Pardal. Canhão também, canhão. Então, a bala do canhão desse tamanho. Pardal desse tamanho. Quando a prova de concurso público, não fui eu, foi o examinador. Quando a prova de concurso público, ela diz, não se abatem pardais com canhões. A prova, a banca, a questão, ela está de maneira especial prestigiando que princípio da administração pública? Aí tem lá princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Eu lhe pergunto, Marcão, qual princípio da administração pública está sendo violado quando você abate um pardal com canhão? Qual princípio da administração pública está sendo prestigiado quando você impede que se abatam pardais com canhões? Por quê? Qual é o princípio? O princípio é o princípio. Marcão, excelente. Eu acho que, Marcão, você vai brocar nesse concurso de técnico. Excelente proporcionalidade. Por quê? Porque eu acabei de dizer que a proporcionalidade significa o que, meus queridos amigos? Um equilíbrio. A proporcionalidade significa um equilíbrio entre os meios empregados e os fins visados. Ora, para o fim, que é abater um pardal, o meio do canhão é excessivamente desproporcional. Então, meus amigos, isso é razoabilidade, isso é proporcionalidade. Isso em direito administrativo cai como? Bom, se o sujeito praticou uma infração de natureza leve, a lei diz, sabe o que para ele, Marcão? Advertência. Se a infração é média, a lei diz suspensão. Se a infração é grave, só aí, Marcos, demissão. Aí o que a prova coloca? O sujeito praticou uma infração de natureza leve e foi demitido. A infração foi leve e ele foi demitido. Meus amigos, houve ou não houve um desequilíbrio? Houve. Houve um desequilíbrio entre o meio empregado e o fim visado, porque o meio empregado foi a demissão, foi excessivamente oneroso e desproporcional para o fim visado, que era punir alguém que praticou um ato de infração leve, bastava uma advertência, não precisava de uma demissão. Ok? Na tela, olhe lá, fechamos o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, chegamos aqui no princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele será estudado com maior riqueza de detalhes no tema serviços públicos. Vamos chegar lá. Vamos falar aqui do tema serviços públicos, mas, de um modo geral, podemos adiantar o que, Éden? Que a continuidade significa que os serviços, as atividades administrativas e os próprios serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, devem ser prestados de forma ininterrupta. Os serviços e as atividades públicas devem ser prestados de maneira contínua, devem ser prestados de forma ininterrupta. Os serviços não podem parar, tem que ter continuidade. E aí, neste caso, com certeza, há várias discussões que giram em torno deste princípio. A questão do direito de greve dos servidores públicos, a questão da exceção do contrato não cumprido, a questão da possibilidade de se interromper os serviços, mas todas essas questões elas serão melhor estudadas, todas essas questões elas serão melhor analisadas quando explicarmos serviços públicos. De antemão, continuidade, eu digo, é um princípio do serviço público aqui no direito administrativo brasileiro, e significa que, assim como as atividades administrativas, os serviços públicos devem ser prestados de modo contínuo e ininterrupto. Essa é uma regra
que comporta exceções. Eu já estou adiantando, existem exceções. Haverá situações em que a concessionária não será obrigada a continuar mais prestando serviço. Haverá exceções em que o servidor público poderá fazer greve. Haverá exceções em que o serviço público vai poder ser interrompido quando, por exemplo, houver uma situação de emergência que reclame aquela interrupção. Então, essas exceções serão estudadas. Mas, de um modo geral, a gente fica com a regra, e a regra é que os serviços são contínuos e devem ser prestados de modo ininterrupto. Na tela, olhe lá, depois da continuidade, autotutela. Auto próprio. Me acompanha aqui, auto próprio, tutela, proteção, auto próprio, tutela, proteção, e a autotutela significa o que, Éden? A proteção que a administração pública traz para ela mesma. Sem sombra de dúvidas, ela pode rever os seus próprios atos? Pode, isso é autotutela. Ela pode rever os seus próprios atos. Quando inconvenientes, quando inoportunos, ela pode revogar. Quando ilegais ou ilegítimos, ela pode anular. E esse princípio da autotutela, ele está cristalizado, inclusive, em súmula do Supremo Tribunal Federal. Professor, qual é a súmula do STF que fundamenta o princípio da autotutela? São duas, 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 346 e 473. E elas dizem o que, Éden? De um modo geral, a 473 ela é até mais completa. E a 473 ela diz que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem legais. Por quê, professor? Porque deles não se originam direitos. A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, mas ela também pode revogá-los. E ela vai poder revogar por motivo de inconveniência, de inoportunidade. Na verdade, o ato inconveniente, o ato inoportuno, é conveniência, é oportunidade, porque o ato se mostra inconveniente, porque o ato se mostra inoportuno, e diante dessa situação ela vai poder revogar aquele ato. Então, sem dúvida, meus amigos, sem a menor penumbra de dúvida, as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, elas fomentam o princípio da autotutela, que diz que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos. E de que forma, Éden? Ela pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem legais. Por quê? Porque desses atos não se originam direitos. Mas ela também pode revogar. E ela revoga por que motivo, Éden? Conveniência e oportunidade. Ela vai revogar por conveniência e oportunidade. E quando nós estudarmos os atos administrativos, a gente vai trazer aqui uma tabela para falar quem é que pode anular, quem é que pode revogar, qual é a causa de uma anulação, qual é a causa de uma revogação, quais são os efeitos de uma anulação, quais são os efeitos de uma revogação, se tem prazo para anular, se tem prazo para revogar, se tem limites materiais, tudo isso a gente vai ver em atos. Aqui é apenas para que você tenha uma ideia. Na tela, olhe lá, fechamos aqui o princípio da autotutela, chegamos no sexto princípio correlato, princípio da especialidade. Professor, princípio da especialidade, o que é que nós temos que lembrar? Esse é um princípio que está relacionado com o tema da organização da administração pública. Organização da administração pública. Por quê? A gente vai estudar. Ele vai ser o nosso próximo tema. E quando a gente falar de organização da administração pública, a gente vai lembrar que a administração direta, União, Estados, DF, municípios, ela cria os entes da administração indireta. É a administração direta que cria as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E essa criação, meus amigos, ela depende de uma lei. Ora para a lei criar diretamente, ora para a lei autorizar a criação. A gente vai ver isso. E quando a lei ela cria um ente da administração indireta ou permite a sua criação, por quê? Porque a lei cria a autarquia, por exemplo, mas apenas autoriza a criação de uma empresa pública, de uma sociedade. Quando a lei vier ou criar ou autorizar a criação dos entes da administração pública indireta, essa lei ela já vai trazer qual é o fim, qual é a finalidade para a qual o ente está sendo criado. Ou seja, a lei ela já vai trazer a finalidade para a qual aquele ente está sendo criado. A lei já vai trazer qual é essa finalidade. E aí o que é que nós temos, Éden? Que o princípio da especialidade significa o quê? Aquele princípio que vincula, que prende, vincula, é o princípio que prende, que vincula os entes da administração pública indireta às finalidades legais para as quais eles foram criados. Uma autarquia é criada por lei. Quando a lei cria a autarquia, a lei já define as suas finalidades. E é o princípio da especialidade, que prende, que vincula o ente da administração pública indireta às finalidades legais para as quais
eles foram criados. Então, é o princípio da especialidade que vai vincular a autarquia à finalidade legal para a qual ela foi criada. Da mesma forma, quando a lei aqui não mais cria, apenas autoriza a criação. Então, quando a lei autoriza a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, ou de uma fundação pública de direito privado, porque em todos esses casos a lei não cria, a lei apenas autoriza a criação, a gente vai estudar olhando para o artigo 37, inciso 19, quando a lei autoriza a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, por exemplo, a lei já diz qual é a finalidade de atuação daquela empresa pública, a lei já diz qual é a finalidade daquela sociedade de economia mista, e nesse caso o que é que nós temos, Éden? Que o princípio da especialidade, ele vincula, ele amarra, ele atrela os entes da administração pública, ele vincula, ele amarra, ele atrela os entes da administração pública indireta para as finalidades legais para as quais eles foram criados. Ele atrela as finalidades legais para as quais eles foram criados. Ok? Beleza, joia? Isso significa princípio da especialidade. E aí, na tela, olhe lá, para terminar, e aí a gente vai terminar não só os demais princípios, como terminar um assunto, né? Terminando aqui o tópico 3, a gente termina o assunto regime jurídico e princípios da administração pública. Todo este assunto, nesta segunda aula, o segundo assunto aqui na segunda aula, ele vai ser concluído agora com a explicação do princípio da motivação. E motivação vai trazer que significado aqui para a gente, professor? Motivação não se confunde com motivo. Eu já disse, vamos ter uma aula sobre atos. E quando falarmos de atos administrativos, iremos identificar que o motivo é um dos elementos do ato administrativo. Dos 5. Sujeito competente forma motivo, objeto e finalidade. Sujeito competente forma motivo, objeto e finalidade. Então, o que nós temos? Que o motivo, ele é um dos elementos, mas ele não se confunde com motivação, porque a motivação é uma exteriorização dos motivos, ou seja, a motivação é uma exteriorização das razões, das explicações e das justificativas que ensejaram a prática daquele ato. Motivar é exteriorizar explicações, razões e justificativas que ensejaram a prática daquele ato. E quando um ato ele não tem motivação, o vício não é no motivo. Olhando para os elementos do ato administrativo, se o ato não tem motivação, o vício é na forma, não é no motivo, o vício é na forma, ok? Então, para a sua prova, o que é motivação? Primeiro, ela não é motivo, não se confunde com motivo. Ela é a exteriorização desse motivo, mas não é ele, é a sua exteriorização. Ou seja, são as explicações, as razões e as justificativas que ensejaram a prática do ato. E quando o ato ele não tem motivação, o ato ele é inválido. E ele é considerado um ato inválido, por quê, professor? Porque teve um elemento na forma. Porque ato sem motivação, ele é um ato com violação do elemento forma. Um ato que tem um vício no elemento forma, não é no elemento motivo. Ok? O motivo houve. Não houve a sua exteriorização. Então, não houve a forma adequada de prática daquele ato. Beleza? Tudo jóia? Fechamos aqui mais um assunto, fechamos o segundo bloco. Quando a gente voltar nesta nossa segunda aula para o terceiro bloco, a gente já começa o nosso terceiro assunto, organização administrativa brasileira ou simplesmente organização da administração pública. Vamos para um pequeno intervalo, é rapidinho, mas nós voltamos já já.